Você sabia que de cada 100 pessoas que aceitam a Jesus, apenas 10 chegam a ser batizadas? E que dessas 10, apenas 3 permanecem após o primeiro ano? Pois é disso que a gente vai tratar aqui, sobre uma igreja com integração e um discipulado agregador. Muito bem, eu sou o pastor Júlio César, bem-vindo ao canal Boa Semente, aqui só falamos de Jesus. Nós estamos comentando as revistas de escola dominical da editora Betel, terceiro trimestre, que foi escrito pelo nosso pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Estamos na lição de número 6, a relevância da igreja, cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. E olha, a lição de hoje tem muito a dizer pra gente, vai falar muito ao seu coração, vai ser muito importante. Então fica com a gente, não perde nada, porque tem muita coisa boa hoje. E a gente vai estar falando aqui com vocês sobre isso. Se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado, ok? Prepare o seu coração, seu chamate, seu pererê, seu tererê, aquilo que você tiver, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Muito bem, já voltamos, e se você está chegando aqui agora e quer ajudar o canal Boa Semente, eu vou te dar uma dica muito interessante: seja membro do canal Boa Semente, porque se você for membro do canal Boa Semente, eu tenho como dar a você vídeos exclusivos, sim, vídeos exclusivos aí só para você. O link está aqui embaixo. Você também pode ser apoiador do canal Boa Semente. Nesse caso não tem vídeo, nesse caso são planos de aula que nós preparamos para vocês, inclusive cruzada bíblica, cruzada da lição, muito legal, que é uma coisa que a gente tem preparado aí para as pessoas que estão com a gente. Então vem para cá, que é muito importante ser apoiador. Então se você quer vídeos exclusivos, seja membro do canal, você vai ter vídeos exclusivos, o conteúdo da lição e uma aula de aprofundamento aqui no YouTube. Mas se você quiser ser apoiador, se você quiser plano de aula, seja apoiador do canal, e aí lá no site do Apoie-se, toda sexta-feira você receberá o seu plano de aula exclusivo na sexta-feira. Bom, mas isso não quer dizer que você que não pode apoiar não tem material, não tem vez. Não, aqui você tem vez, aqui o canal é meu, o canal é seu, o canal é nosso, o canal é para o reino de Deus. Então você também recebe conteúdo, mesmo não colaborando como membro ou apoiador. Sim, porque nós temos conteúdo gratuito para todo mundo. Tem aqui a comunidade, aqui embaixo, aqui no Zap, você entra na comunidade, aguarda, porque na sexta-feira você também vai receber um outro conteúdo, né, o conteúdo gratuito, mas é muito bom também, né, que é o plano de aula, o questionário, que é feito pela essa equipe maravilhosa, a equipe Boa Semente, que faz isso de coração, voluntariamente. Tem plano de aula, tem slide, tem esboço, tem questionário, tem chamada de vídeo das lições, né, para você postar nos seus grupos lá que você criou com a sua classe. Você posta as chamadas, você posta as devocionais, você posta as leituras complementares, né, durante a semana, e o vídeo aqui, né, da nosso canal também, e tem outros também, porque é uma comunidade também, você pode assistir os outros vídeos, e, enfim, vai crescer muito. Sexta-feira eu posto esse conteúdo lá na nossa comunidade Boa Semente. Também tem pro Telegram. Quem está no Telegram não tem problema, tem uma comunidade lá do canal do pastor Júlio César, e ali eu posto também o conteúdo, que é o mesmo conteúdo que está aqui no WhatsApp, o conteúdo gratuito. A minha dica para você é que você entre aqui embaixo, pegue o conteúdo gratuito que todo mundo tem direito, e se você quiser apoiar o canal, escolha uma modalidade. Ou você é membro e tenha vídeos, ou você quiser plano de aula, mais plano de aula, você vai fazer o seguinte: você vai entrar no site do Apoie-se que eu falei e vai nos ajudar com uma quantia, vai estar nos ajudando a levar a Boa Semente. Tanto membro quanto apoiador tem o seu nome lá atrás, né, como final
com um moço. Muito obrigado. Passa aqui as notinhas aqui e você vai estar nos ajudando. Lembrando também que nós temos curso para professores, Escola Bíblica Dominical. Vai ser muito bom ter você com a gente, podendo trabalhar aí, ver com a gente nossas atividades. Será muito bom você também ser professor, né? E se especializar, procurar aprender. Você que está chegando agora nesse trimestre, está caindo aí de paraquedas. Não. A gente está aqui para te ajudar. Vem fazer com a gente o curso de professores de Escola Bíblica Dominical pela Hotmart. Você recebe o seu certificado no fim do seu curso. Assiste a aula na tablet, no computador, no smartphone, né? Em todos esses lugares você vai assistir aí a sua aula. Sejam todos aqui muito bem-vindos, porque este aqui é o canal que falamos de Jesus. Quero que você preste muita atenção na aula de hoje. Você sabe, eu vou fazer aqui a leitura, a oração, vou fazer o nosso raio-x, como a gente sempre faz, que é muito importante esse raio-x, esse momento, para a gente entender o texto, entender o conteúdo, e depois a gente vai batendo na lição passo a passo. Fica comigo, não me abandona não, que tem muita coisa boa. Bom, lição 6, a relevância da igreja para cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Texto áureo: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Verdade aplicada: é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração. Grava esse nome, é muito importante para a lição de hoje, é uma chave para a lição de hoje, dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. Os objetivos da lição são 3: apresentar a necessidade de integração à igreja, explicar a funcionalidade da integração na igreja e expor sobre o envolvimento da igreja na integração. Nosso texto de referência está em Efésios 4, versículo 1 ao versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Vamos orar. Os nossos hinos são 149, 156 e 166. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, nós estamos agora te agradecendo por esse momento que vamos ministrar a Tua palavra. Fale conosco. Nos use, Senhor, de forma poderosa, de forma maravilhosa, Senhor, para que possamos, ó Deus, entender e compreender aquilo que Tu tens para nós, para o nosso coração. Deixa-nos, Senhor, entender e fluir, ó Deus, que a Tua palavra flua através de nós, sobre nós, entre nós e através de nós, para que possamos, ó Deus, levar a Tua boa semente. Nos ajude, Senhor, a transmitir, Senhor, este conteúdo, Senhor, as Tuas verdades, e não aquilo que nós pensamos ou entendemos apenas, mas aquilo que Tu tens, Senhor, compartilhado conosco. Que cada professor seja um canal de bênção, Senhor, na sua classe, Senhor, seja um canal de bênção para os seus alunos, ó Deus, para a sua igreja, para o seu pastor, ó Deus, para a sua comunidade de fé. Fique conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de entrar nesta casa, neste lar, ó Deus, e mais uma vez compartilhar os segredos da Tua palavra, Senhor. Estas bênçãos nos pedimos, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, a lição de hoje, né? A relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Tem uma palavra que eu quero chamar a atenção para você, né? Que você deve gravar, que é o chave para a gente entender. Duas palavras, na verdade. A palavra integração, né? A palavra integração e a palavra discipulado. A palavra discipulado. O que é integração, gente? Integração é o que o texto, a palavra própria está dizendo, né? Integrar, né? É fazer com que algo seja íntegro, ou, mas melhor dizendo, a palavra íntegro vem daquilo que é completo.
completo, daquilo que é inteiro, ok? Aquilo que é inteiro, aquilo que é completo. Lembra aí, quando você for falar aí, pensar arroz integral. O arroz integral é um arroz íntegro. Por quê? Depois que ele é colhido, ele passa por um processo de industrialização, onde ele vai ser retirado ali a casca, né, as impurezas, mas também, quando faz isso, que retira as cascas e as impurezas, também se perde muito do conteúdo daquele arroz, ele deixa de ser um arroz integral. Isso também você vai falar do açúcar, o açúcar mascavo, um açúcar mais que não foi refinado, um açúcar mais bruto, mas também um açúcar mais completo, com mais nutrientes, né? Depois que ele é industrializado, ele fica branco, mas perde aí todos os seus nutrientes, ele faz até mal em excesso. Então, ele deixou de ser integral. Íntegro, então, lembra aí, íntegro é aquele que é completo, né? Que é inteiro. Integrar é fazer com que todas as partes formem um todo. Já estamos começando a entender bem devagarzinho para você prestar atenção e vir comigo que você vai entender tudinho. Integrar, então, é fazer algo completo. Então, quando ele fala a relevância, a gente já sabe que é a importância da igreja para cumprir o seu papel. Qual é o papel dessa igreja? Nós, enquanto igreja. E aqui ele está falando de novo, gente, está falando de igreja local, está falando de congregação, está falando de igreja, templo físico, com pessoas ali reunidas, de uma comunidade de fé. Então, qual é o papel dessa igreja nesse sentido? O papel dessa igreja é que ela deve cumprir o seu papel de integração, ou seja, fazer com que todas as pessoas se sintam ali naquele momento em parte daquele todo, integrem o todo, elas estejam todas dentro daquele todo, né, que é a igreja local. Muito bem. E discipulado, o que é discipulado? A gente já sabe, discipulado é ensino. Jesus deu a ordem, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então ele já está falando sobre sobre o discipulado, fazer discípulo, estar trazendo esse discipulado. A gente já entendeu isso, é muito importante você entender, e a gente já compreende que é a parte importante da vida cristã. A igreja precisa ensinar. Então, e um discipulado agregador? O que é um discipulado agregador? É um discipulado que traz, não um discipulado que leva. Um discipulado que agrega é um discipulado que junta pessoas, ou seja, ele acolhe. Eu poderia então dar uma outra dica aí para nossa aula, né? Um discipulado, uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora. O que é uma igreja acolhedora? É uma igreja que acolhe, é uma igreja que recebe, uma igreja que traz as pessoas e que não apenas traz, mas ela também faz com que essas pessoas permaneçam. Os dados que eu trouxe logo na abertura desse programa, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais e dessas apenas 3 permanecem após o primeiro ano. É do pastor, né, Valdir Bícego. Né? O que ele fala? Ele tem um livro sobre isso, ele fala sobre isso, né? Ele tem uma pesquisa sobre isso, falando sobre a permanência da igreja. Ele chega à conclusão de que nós mais perdemos gente do que nós cuidamos de pessoas. E é uma verdade. Ao longo dessa caminhada eu tenho percebido muito isso, que se você for na sua secretaria, se você é secretário, pode confirmar o que eu estou dizendo, mas se você for na secretaria de qualquer igreja, em qualquer lugar, você vai perceber uma coisa, e pedir para ver as fichas dos membros, e você pede para ver as fichas dos membros que não estão mais em comunhão, que saíram, que estão desviados, que foram para outro lugar. Você vai ver que o número de fichas de pessoas que saíram é maior do que o número de fichas de pessoas que ficam. Isso quer dizer que nós perdemos mais gente do que nós ganhamos pessoas. Mas isso não quer dizer, quando dizemos isso, não quer dizer que a igreja não esteja ganhando almas, e esse é o problema. Não é que a igreja, nós Assembleia de Deus, não estejamos ganhando almas. Todo domingo, né, você deve perceber também na sua igreja, deve acontecer isso. Pessoas aceitam a Jesus. Todo domingo, pessoas aceitam a Jesus. 5 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas. Acho que é difícil ter um culto onde ninguém aceite a Jesus. Geralmente, né, você sabe dessa realidade, a sua igreja também deve vivenciar, elas aceitam 5, 3, 2 pessoas por domingo, fora os dias de semana, fora os outros eventos. No entanto,
a maioria dessas pessoas que aceitam a Jesus, elas não permanecem. Elas vão apenas naquele domingo, elas vão apenas naquele culto, vem ou 2 ou 3, mas elas não permanecem. Se todo mundo que aceitasse a Jesus permanecesse, a igreja seria uma explosão, seria algo dinâmico, seria algo tremendo, mas não acontece isso. E por que não acontece isso? Esse é o tema da nossa lição. O autor vai explicar para a gente, ele vai trazer, ele vai apontar aqui para a gente o motivo pelo qual isso não acontece. E qual é o motivo pelo qual isso não acontece? Porque nós não integramos esse novo membro, essa nova pessoa, essa nova criatura que aceitou a Jesus dentro do corpo de Cristo. Mas, muitas das vezes, nós agimos mais para afastar as pessoas de dentro desse corpo, afastar as pessoas de dentro da igreja do que fazer com que elas permaneçam. E é por isso, então, que nós temos tanta gente lá fora e pouca gente aqui dentro. Não é só porque o evangelho é difícil, não é só porque é renúncia, não é só porque tem que nascer de novo, tem que negar o eu, negar a carne, não é só isso. Se fosse só isso, estava muito bom, né? Porque era só pregar o evangelho. Mas não é só isso, tem muita coisa que vem por trás e muita coisa que atrapalha. E uma das coisas que atrapalham são justamente a falta de um discipulado agregador, a falta de um integrador, ou seja, de uma igreja que realmente perceba o papel da integração. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal aí, dá essa força pra gente, e você pode clicar aí no valeu que está aqui embaixo. Quando você clica nesse valeu aí, ó, no cifrãozinho, está ajudando o canal. Bom, por isso, então, ele vai mostrar para a gente qual é o papel, então, dessa pessoa, dessa igreja, das pessoas dentro da igreja que fazem esse papel de integração. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, sobre o papel agregador, a importância de agregar, de trazer pessoas, e aí você vai pensar, né, começar a pensar, bom, realmente isso tem a ver, a gente precisa discutir sobre isso. Apesar das críticas de pessoas, mas isso não é tema de EBD, não, é tema de EBD sim, nós precisamos falar sobre isso. A EBD é o espaço mais democrático para a gente falar sobre os problemas que nós temos, que o corpo tem, que a igreja tem, que nós passamos, que é preciso que a gente lide com todos esses assuntos. Vamos para o nosso texto de hoje. Antes do texto, eu quero frisar algumas coisas para você que é professor de EBD. Os 3 objetivos: apresentar a necessidade da integração. Então, é importante ter uma integração. Se é muito difícil nós conseguirmos fazer com que as pessoas permaneçam, se você não conseguir integrar essas pessoas à igreja, você vai ter muito mais dificuldade. Então é necessário. Temos que explicar a funcionalidade. Então como é que eu faço isso? Como é que eu tenho uma igreja agregadora? Como é que eu tenho um discipulado agregador? Como é que eu integro essas pessoas que estão vindo ao corpo de Cristo? Vamos estudar hoje. E expor sobre o envolvimento da igreja na integração, ou seja, o papel de fazer com que essas pessoas que vêm para Jesus permaneçam não é apenas de um departamento, nem do discipulado, nem do agregador, nem do introdutor, né? Não, esse papel é de toda a igreja. A igreja toda tem que entender que isso não é uma coisa que o pastor tem que fazer sozinho, que o irmão, que o presbítero tem que fazer sozinho, mas que toda a igreja precisa entender a importância de cuidar daqueles que estão vindo ao Evangelho. Em Efésios, capítulo número 4, diz assim, né? O apóstolo Paulo falando sobre a unidade. Efésios é a carta da unidade, é a carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, falando sobre a importância de que a igreja, enquanto corpo, ela precisa dessa unidade. E aí a gente precisa trabalhar alguns conceitos que eu acho fundamentais. Primeiro, você entender o que é a unidade. Tá? Unidade é diferente de união, são coisas diferentes. Unidade é uma coisa, união é outra. A união, na união, as pessoas, ou aquilo que a gente junta, deixa de ser quem elas são para se integrar a uma nova realidade, né? Então, você tem, por exemplo,
café com açúcar, você põe café com leite, um exemplo, café com leite é um exemplo da união. Quando você tem o café e você coloca o leite, ele deixa de ser café e ele deixa de ser leite necessariamente, o sabor do café é alterado, o sabor do leite é alterado e se forma uma outra coisa que a gente chama de café com leite. Tanto é que tem gente que gosta de café, mas não gosta de café com leite. Tem gente que gosta de café com leite, mas não gosta de café. Ou seja, ou tem gente que gosta de leite puro, mas não gosta do leite com café, ou vice-versa. Ou seja, quando a gente junta essas duas coisas, o café deixa de ser só quem ele é e o leite deixa de ser só quem ele é e passa a ser uma nova coisa. Isso se chama união. A igreja, ela não trabalha com união, ela trabalha com unidade. Qual é a diferença da unidade? Na unidade, cada parte que é junto, que é unida, ela não deixa de ser quem ela é, mas ela integra um novo elemento. Ou seja, o café continuaria sendo café, o açúcar continua sendo açúcar, o leite continua sendo leite, só que formam agora uma nova realidade. Isso chama-se unidade. O corpo de Cristo, você, nós, igreja, nós formamos não uma união, nós formamos uma unidade, porque nós somos seres individuais. Deus nos trata como seres individuais. Nós somos seres que Deus nos fala no nosso íntimo, no nosso interior, de forma única, de forma tremenda e de forma que é só nossa. Por isso que nós sentimos a Deus, cada um do seu jeito, porque Deus fala conosco dentro da nossa unidade, daquela nossa individualidade e da nossa identidade. Apesar de Deus falar conosco dentro da nossa individualidade, da nossa identidade, quando nós vemos para o corpo de Cristo, nós agora contribuímos com aquilo que nós somos. E então passamos agora a fazer parte de algo maior, não é mais só eu, mas agora eu sou parte do corpo de Cristo Jesus. Eu não me anulei, mas agora eu sou parte do corpo de Cristo. Isso é uma unidade. O apóstolo Paulo vai usar essa metáfora para o edifício, a igreja como um edifício. Nós vimos isso na lição 3, a igreja como um edifício, mas cada um tenha cuidado de como edifica nesse edifício. Nesse sentido, eu e você somos pedras, somos tijolo, somos paredes, somos reboco, somos massa, somos pintura desse grande templo onde Deus habita, que é o corpo de Cristo, ou o edifício de Deus, a igreja do Deus vivo. A outra metáfora é a metáfora para o corpo. Então nós somos parte do corpo. Um é mão, o outro é dedo, o outro é dente. É claro que ele faz essa metáfora para a gente poder entender que cada um tem uma função diferente, cada um tem uma individualidade diferente, contribui com aquilo que ele é, para aquilo que ele foi chamado com o seu propósito e sua missão para algo não mais individual, de ser uma mão separada, um dente separado, mas para um propósito maior. Aleluia, é isso. A igreja é a unidade, é um número de pessoas que são chamados, cada um nas suas individualidades, nas suas possibilidades, nas suas potencialidades, que são unidas para algo superior, que é louvar a Deus. Esse é o corpo de Cristo. Agora, em Efésios capítulo 4, ele está falando como que nós e por que nós precisamos viver em unidade. E aí ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, eu preso do Senhor, que andeis como digno na vossa vocação, como fosse chamado, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Esse suportando-vos em amor é por quê? Porque na igreja você vai encontrar pessoas diferentes, de culturas diferentes, de camadas sociais diferentes, de pensamentos diferentes, de cabeças diferentes. Porque, como eu disse, nós não temos a nossa individualidade anulada. Não, a nossa individualidade, ela permanece. E nós viemos para Cristo do jeito que nós somos. Cristo muda, ou nós mudamos, o caráter de Deus é criado em nós, mas o nosso jeito, como a gente fala, como a gente pensa, aquilo que a gente traz de bagagem cultural, ela permanece. Então nós trazemos também os nossos defeitos. E aí é que está o problema. Na igreja, quando nós unimos muitas pessoas e cada uma delas traz a sua cultura, traz a sua ideia, traz a sua identidade, traz a sua... dá conflito. Porque um é diferente do outro. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, não, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu tenho que suportar aquele que é diferente de mim.
Eu não posso só pensar em quem pensa igual a mim. Eu não posso só andar com quem pensa como eu. Eu não posso só... Não, eu só tenho que... Não, você tem que estar no mundo. E esse mundo é feito com pessoas diferentes. Então a gente tem que estar se entendendo e compreendendo as pessoas diferentes de nós. E na igreja é isso. É por isso que muitas vezes na igreja tem tanto conflito, como a gente viu semana passada. O conflito se dá porque são pessoas diferentes, de culturas diferentes, que vêm agora para um novo grupo social que é a eclésia. Então, quando isso acontece, juntamos tantas pessoas diferentes, nós entramos em confronto e muitas pessoas saem da igreja, que a gente vai ver, e muitas pessoas expulsam aqueles que não saem. E aí o apóstolo Paulo estava falando, não, você tem que suportar. Suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, não importa que o irmão ele é diferente de mim, às vezes é chato, que você conhece alguém chato, comente aí. Eu conheço irmão chato, comenta aí. Tem algum chato, tem crente que é chato. Meu Deus do céu, tem crente que é muito chato, né? Tem crente que é chato, não gosta de nada, não concorda com nada, não vai em nada, não ajuda em nada, não dizima, não oferta, mas critica. Não faz nada, não trabalha, só sabe criticar o pastor, o professor, a EBD, só sabe criticar e não faz nada. E geralmente os mais críticos são aqueles que não fazem nada. E eles ficam esperando quando alguém começa a fazer alguma coisa para poder criticar, para poder... falar, né? Tem ou não tem? Diz a verdade. Eu sei que tem, em todo lugar tem. Mas a Bíblia nos adverte que pensa nesse cara mais chato, nessa irmã mais chata, mais ranzinza, mais cri-cri. Você precisa amar essa pessoa. Deus colocou, permitiu que essa pessoa esteja onde ela está justamente para provar a tua fé, para fazer você pensar e refletir e entender que o céu é feito de pessoas diferentes umas das outras. E aí está o segredo que o apóstolo Paulo está falando, procurando guardar a unidade. Essa unidade tem que ser guardada, porque o inimigo quer que a gente perca ela, que a gente quebre ela pelo vínculo da paz. Não, tenha paz com seu irmão, aceite ele do jeito que ele é, entenda que ele também faz parte do propósito de Deus para o céu, e que você também tem os seus defeitos, ele tem os deles, mas também tem muita coisa boa nele e nela, e você tem que aproveitar essas coisas, porque se Deus o chamou, é porque o reino precisa dele de alguma forma. Abrace aí seu irmão, esse é o vínculo da paz. Está gostando? Eu sei que tá, deixa o like e dá o glória. Então, procurando guardar a unidade. Por quê? Porque o inimigo quer justamente que essa paz acabe. Porque quando essa paz acaba, aquela pessoa sai, você sai, o outro sai, desanima. E aí tem aquele número de pessoas que estão fora. Como eu falei para vocês, tem mais gente fora do que pessoas que estão dentro. Por que a gente tem que perseverar nisso? Ali vai dizer, há um só corpo. Não há dois corpos de Cristo. Só há um corpo de Cristo, só há um Espírito, ou seja, o Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está nele, por mais chato que ele seja. Como também foste chamados a só uma esperança da vossa vocação, ou seja, a salvação é uma só. Eu fico pensando nas pessoas que não se falam na igreja, que não se cumprimentam, que não perdoam, porque o céu é um só, a porta é uma só. Como é que vai ser lá no céu, se você não fala com seu irmão? Um só Senhor, uma só fé e o seu batismo. Então esses três pontos estão juntos. Um Senhor, fé e batismo releva aos três pontos principais dessa fé. Uma só fé, um só Senhor, Jesus Cristo. Então nós servimos a um Senhor, não é a mim, não é você. E uma só fé e um só batismo. Então se tudo é um só, nós temos que passar todos por esse vínculo da paz. Todos temos que seguir neste mesmo caminho, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus, ou seja, só acima de você e desse chato tem um Deus, né? Você não é o porteiro do céu, você não é aquele que diz que as pessoas que vão para o céu. Infelizmente, hoje em dia, a igreja ela está pensando que aquela palavra de Pedro, te dou a chave, ela quer ficar na porta, está pensando que é Pedro, quer ficar na porta, né, e dizendo quem entra e quem não entra. Então a gente começou a ser julgador de dizer quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Aí então fala assim, não, fulano, esse chato não vai para o céu, aquele não vai para o céu, aquela irmã não vai para o céu, esse pastor não vai para o céu. A gente fica dizendo quem vai, quem não vai. Esse não é papel nosso, não é papel seu, não é papel da igreja dizer quem vai. O papel da igreja é pregar o Evangelho, trazer o Evangelho, falar das boas novas de Jesus a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, ou seja, não é propósito meu e seu salvar ninguém, muito menos é propósito nosso aqui, né, você poder dizer que vai salvar ou que vai
que vai fazer, o que vai agir, né? Ou quem vai entrar ou quem não vai entrar. Mas pelo contrário, é você entender que você precisa pregar a palavra e aceitar o seu irmão, porque há um só Deus. Ele é Pai de todos. Tanto que você gosta ou que você não gosta do irmão que você... E é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Apenas que não dá tempo da gente falar mais sobre esse sobre todos e por todos e em todos, mas quem é membro vai ter um vídeo só mais pensando, acho que eu vou abordar isso melhor no vídeo para os membros. Mas voltando aqui, é importante a gente pensar sobre isso, que essa igreja, eu e você, precisamos então integrar essas pessoas. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. A igreja, ela perde mais gente do que ganha, porque justamente a gente não consegue dar conta de integrar essas pessoas dentro do evangelho, dentro da igreja, dentro do cotidiano da nossa igreja. A gente não consegue dar conta de fazer com que essas pessoas realmente estejam integradas, se sintam parte desse corpo. Muitas vão embora porque elas não se sentem aceitas, não se sentem acolhidas, não sentem que são parte. Sabe, você vai na igreja e depois as pessoas não ligam para você, as pessoas não te procuram, as pessoas não pensam. Você percebe que se você faltar ou não faz diferença, e muitas das vezes nós achamos que essas coisas são gastos, que não é importante, que não é necessário, cada um vai fazer a sua parte, cada um vai dar conta de si, e aí cada um por si e Deus por todos. E por isso que a gente perde muito. Nessa lição, então, a gente vai entender como que a igreja pode fazer para que a gente possa ganhar essas pessoas, mas não apenas ganhar essas pessoas, mas fazer com que elas sejam realmente estejam integradas no corpo de Cristo, porque é só assim que a igreja vai crescer. Muito bom, obrigado aí por você estar com a gente, está gostando? Já deixou o like aí, maroto? Muito obrigado, isso é muito importante, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante. Comente aí, né, que é legal pra gente, e não deixe de fazer os nossos cursos de capelania, nossos cursos de bacharelado médio, não é reconhecido pelo MEC, mas é bom você fazer para conhecimento. Faz o curso médio, avançado, tudo pelo Centro de Estudos Boa Semente, curso de liderança também, curso de capelania. Você vai gostar, vai ser bênção aí para a sua vida, tá bom? Espero aí todos vocês nos nossos cursos EAD. Esses cursos EAD têm cursos teológicos, obreiro aprovado, vou ficar aqui para você poder me ver, obreiro aprovado, juiz de paz, capelania, deixa eu apontar aqui, capelania, como é que eu faço para apontar? Capelania, aqui, capelania aqui, ó, capelania faz curso, e liderança e gestão, que é o curso que eu gosto muito, liderança e gestão, trabalho de liderança, faço cursos, palestras. Vem estudar com a gente no Centro de Estudos Boa Semente. Tópico de número 1, introdução. Será enfatizado nesta lição a relevância do Ministério da Integração, é o que ele está chamando. Esse Ministério de Integração, a gente pode dar, não sei qual é o nome que dá na sua igreja. Pensa aí, você já sabe do que eu estou falando, agora comente qual o nome que dá aí na sua igreja, que eu quero saber mesmo, a título de conhecimento. Ele está chamando aqui Ministério de Integração. Esse Ministério de Integração, né, é um grupo na igreja separado a cargo do pastor, liderado pelo pastor, com obreiros ali comissionados para isso, que vão trabalhar com esse tema para acolher as pessoas que estão vindo. Em algumas igrejas, deixa eu deixar uma dica aqui, é o papel do introdutor, tá? O introdutor, tá? Quero que você comente aí comigo, qual é que o nome que dá. Aqui nós vamos trabalhar com esse nome, Ministério de Integração. Vocês vão ver que ao longo da revista ele vai repetir o tempo todo esse ministério. Você já sabe o que é. Em uma igreja local, ou seja, tá vendo? É uma igreja local que a gente está lidando. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar a acompanhar os novos convertidos no engajamento da comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Atos 9, 26, 28, 11, 25
e 26. Aqui, esses textos aqui, Atos 9, 26, 28 e 11, 25, 26, fala do papel importante de Barnabé. Por que esse papel foi importante aqui, né, de Barnabé? Porque o apóstolo Paulo, você sabe que ele era, antes de ser Paulo, era Saulo, um homem, alguns dizem que ele era sanguinário, enfim, mas ele era um perseguidor mesmo do evangelho, ele era um fariseu, e por ser fariseu, ele era alguém apegado à lei, apegado ali à letra, e achava que os cristãos que estavam nascendo naquele momento, que era visto como uma seita, eram prejudiciais, né, prejudiciais à doutrina judaica. Então, eles perseguiam a essas pessoas que diziam que Roma havia matado ao seu Messias, que era o que os judeus esperavam, né? Diziam e ainda esperam, e que esse era o Messias, esse homem era Jesus de Nazaré, e que ele morreu, mas ressuscitou, e estava vivo, e eles estavam servindo. Então, isso era uma blasfêmia, isso era uma coisa no outro mundo, e ele começa a perseguir esses judeus que dizem essas coisas, mas ele se converte ali em Atos 9, no caminho para Damasco. Dá uma lida em Atos 9, que você vai entender a história da conversão do apóstolo, que era Saulo, que passa a ser Paulo, né? E aí a palavra Paulo, segundo alguns biblistas, seria pequeno, né? Alguns dizem que é por causa da estatura dele, enfim, a gente não sabe bem, mas o nome dele foi trocado de Saulo para Paulo, e a partir daí ele começa a caminhar no evangelho. Ele passa cerca de 3 anos, ele não começou assim pregado nada, que muita gente fala, né? Pregou assim, converteu ontem e começou a pregar. Não, ele passa 3 anos lá no deserto, né? E a gente não sabe o que ele estava fazendo no deserto. A gente entende que Jesus estava ali palestrando com ele, ensinando a ele, porque ele diz isso em 1 Coríntios, dizendo que ele recebeu do Senhor, ou seja, que muita coisa que ele aprendeu, ele não aprendeu com os discípulos. E ele não aprendeu com os discípulos porque os discípulos tinham medo desse homem que agora estava dizendo que era convertido, mas ninguém tinha certeza. Então ele passa 3 anos lá no deserto, depois ele retorna, e quando ele retorna, coube a Barnabé ser o introdutor. Barnabé, aquele que vem da igreja de Antioquia, que a gente já estudou aqui sobre ela, né? Falando sobre uma igreja multicultural. Barnabé viu a chamada de Paulo e trouxe Paulo, então, para poder está no seio cristão. Então por isso que ele está falando, olha, se Barnabé não traz Paulo, não acolhe Paulo, não entrega Paulo, nós não teríamos hoje um daqueles que foram os maiores apóstolos, o maior apóstolo que a gente pode chamar. E ele faz isso não levando para a igreja de Antioquia, mas também levando até a própria igreja de Jerusalém. Isso está lá em Atos capítulo 15. E depois ele vai fazer viagens missionárias com ele. Então ele está chamando a atenção disso. E a reflexão é, bom, nós precisamos de pessoas como Barnabé, de introdutores, de pessoas que acreditem nas pessoas, na chamada de alguém e traga essa pessoa para o Evangelho, faça com que ela se sinta integrada no corpo de Cristo. A importância da integração. Há pelo menos 3 aspectos: ambiente, relevância e fruto. Por que eu tenho que integrar essas pessoas, né, para uma prática imprescindível de integração? Como é que eu faço? Primeiro, tem que ter um bom ambiente. Ou seja, esse ambiente tem que ser um ambiente propício para integrar. E o que eu falo, o que eu chamo desse ambiente, né? Bom, se a pessoa vai à sua igreja e você não acolhe essa pessoa, por exemplo, termina o culto, ninguém fala com aquela pessoa. As pessoas hoje em dia não cantam nem mais um corinho. Antigamente, lembra que a gente cantava o corinho visitante, seja bem-vindo, né? Hoje em dia ninguém nem canta, tem igreja que não canta. Ah, esse corinho é velho, não vamos cantar corinho nenhum. Aí não canta nada, não dá um bem-vindo, não aperta a mão. A pessoa entra e a pessoa sai como se nada tivesse acontecido. É por isso que tem muita gente que está fora da igreja e tem muita gente que está formando outras igrejas, que a gente tem também esse problema. O problema que a Igreja Assembleia de Deus enfrenta hoje não é só o problema das pessoas que são desigrejadas, mas as pessoas que saíram dentro do nosso meio e formaram outras. E o que eles aprenderam com os nossos erros, eles estão aplicando nas igrejas que eles fazem. Ou seja, eles tratam muito bem aqueles que visitam, tratam muito bem aqueles que são recebidos por eles. Muito bem. Isso não é uma crítica, é só uma observação. Então, a primeira coisa, tem que ter um ambiente acolhedor. A pessoa que está vindo para Jesus precisa se sentir acolhida entre irmãos.
sem olhares de crítica, sem olhares de denúncia, sem olhares acusatórios, porque eu sei que muita gente vai cair nessa tentação de, não, tem que botar o dedo lá, tem que denunciar o pecado. Bom, a pessoa já está na igreja, está começando agora, e é bem provável que ela caia, que ela cometa deslize, que ela tenha seus erros. Mas às vezes, quando a gente não pensa assim, a gente mais expulsa as pessoas do que traz. Acolhedor, uma relevância bíblica, ou seja, um ensino genuíno da palavra, e por último, ajudar a segurar os frutos, ou seja, fazer com que aquele membro gere fruto. Então vamos um por um, que ele vai começar a destrinchar para a gente. Gerar um ambiente receptivo. A recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Então tudo começa no seu culto, lá na recepção daquelas pessoas. Lá na nossa igreja nós temos um banco dos visitantes, que é um banco só para visitantes. Quem chegou visitante vai sentar ali. Eu estou tentando fazer com que eles se sintam recebidos. Afinal, o cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes, dentro do Ministério de Integração. A recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial. Olha que coisa linda, né? Cada pessoa é especial. Sinta-se bem. Você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus. Sinta-se bem. Sinta-se em casa. Outra igreja fala assim, não, cuidado, você está na casa de Deus. Vem aqui, cuidado aí. Peraí, sinta-se bem. Você está na casa de Deus. Deus é nosso Pai. Na casa do Pai a gente se sente bem. Na casa do Pai a gente tem liberdade. Na casa do Pai é acolhedora. Não é assim que a gente vê a casa do nosso Pai? Por que a casa de Deus tem que ser um local de acusação? Então, primeiro, né, essa recepção é importante para que a pessoa se sinta bem, né? Um sorriso, né? Como é que você vem? Visitante, seja bem-vindo. Gostamos da sua visita. Prepare ali um lanche, prepare ali uma lembrança, algo para essa pessoa, ela vai se sentir muito bem. Né? Isso é feito desde a chegada de uma pessoa na porta da igreja com um sorriso. Seja bem-vindo, sincero, uma palavra especial através de um presente, de uma lembrança da igreja, de um folder de boas-vindas e que contém informações relevantes. No geral, o Ministério da Integração trabalha na recepção como voluntários hospitaleiros, como se fossem os donos da casa que fazem de tudo para a visita sentir-se bem em sua casa, que é assim que a gente recebe, né? A gente recebe assim, por exemplo, se a gente for lá para o interior, aí o pessoal de Minas, né, gosta muito de comer, aí quando eu vou lá, eles que a gente entra, que a gente, não, vem tomar um café comigo, pastor, vem tomar um café comigo. Se você não entrar, eles brigam, né? Eles não entrar, já viu, dá ruim, tem que entrar, tem que comer, né? E ficar feliz, vai botar a mesa, vai ser muito bem recebido. É isso, se sentir bem, se sentir em casa, né? Não é receber igual carioca não. Carioca não, eu não digo que carioca é muito hospitaleiro, não. Comenta aí se você acha que você carioca é hospitaleiro. Eu sou carioca, mas ele fala assim, ó, fulano, vai lá em casa tomar um café. Vai lá em casa tomar um café. Só que ele nunca dá o endereço. Então ninguém nunca vai tomar café da minha casa. Eu só falo, vai na minha casa, tá sumido, mas tu não dá o endereço, irmão. Então, e o carioca aqui, talvez por causa da violência, a gente recebe as pessoas na porta, né? Então vai lá e recebe um portão fechado, assim, pra pessoa no meio que não entrar. Vê se eu tô mentindo. Fala aí comigo aí. Fala. Eita, até me engasguei. Não deixa nem a pessoa entrar. Fica assim, recebe no portão. Talvez seja por causa da violência, né? Claro, a gente não pode generalizar, não é todo carioca assim não, porque nas comunidades, né, principalmente nas favelas, nos lugares mais simples, o povo é bastante acolhedor sim, né? O povo é bastante acolhedor. Você vai entrar na casa, a pessoa vai se sentir muito bem. Se você vir a comunidade do Rio de Janeiro, você que é de fora do Rio de Janeiro, não pensa que eu estou metendo pau no Rio de Janeiro não, tá? Aqui o pessoal da comunidade é mais acolhedor. Bom, então, tem que ser hospitaleiro, a igreja tem que ser assim, hospitaleira, a pessoa tem que se sentir bem. Né? Não ficar olhando a pessoa atravessado, a roupa que ela tá, gente, ela não é crente. É aquele negócio que eu falei, sempre falo, né, aqui, né, você querer impor sobre os outros a tua vida cristã. O que Jesus quer para mim, eu quero impor sobre o outro. E o outro nem tem Jesus do jeito que eu tenho, não entende Jesus como eu entendo, mas eu já julgo ele por isso. Então, esse é um ponto negativo. A igreja tem que ser acolhedora. 1.2. A relevância bíblica da integração. A igreja primitiva é um grande exemplo da igreja que integrava os novos convertidos na comunidade. Olha o que diz Atos 2,47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. As pessoas vinham e não voltavam mais para casa.
Era tão bom o negócio que as pessoas vinham e chegavam, ó, fulano, traz a mudança para cá, vamos todo mundo morar aqui, vamos ficar aqui. E eles ficavam mesmo, muitos vendiam até o que tinha para viver lá em comunidade, porque eles se sentiam bem. E olha que eram de várias nacionalidades, não eram só judeus, eram citas, eram bárbaros, eram gregos, eram romanos, pessoas de várias necessidades, eram sírios, cada um vinha da sua cultura, da sua história, e estavam todos juntos. Isso é legal. Então era uma igreja que é acolhedora. Eles não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica, ou seja, naquele ritmo da comunhão da igreja, onde todas as barreiras entre eles foram derrubadas. Colossenses 3,11, né, falando sobre a cruz do Cristo Jesus e o que ela fez, e onde era partilhado. Atos 2,44, tinham tudo em comum e perseveravam na oração, no partir do pão, né, e na comunhão. Da mesma forma, de forma particular, temos o exemplo de Barnabé, que foi fundamental a importância para integrar o apóstolo Paulo no seio da igreja. Ninguém acreditava em Paulo, mas Barnabé o levou consigo, como eu falei já, né, e apresentou os apóstolos, Atos 9:27. Fez isso uma segunda vez quando entregou Paulo ao corpo ministerial da igreja de Antioquia, Atos 11:25 e 26. Todos os membros e obreiros das nossas igrejas deveriam seguir o exemplo de Barnabé, ou seja, acolher, né, e não ficar jogando as pessoas fora, enfim, né, porque o pastor sabe o preço de uma alma. O teu pastor sabe o preço. Se você é pastor, está me ouvindo, sabe como é que é difícil ganhar uma alma, né? É difícil a pessoa aceitar e ficar. Mas às vezes tem mais gente para jogar fora do que para trazer. E é por isso que tem que ter esse ministério da integração. Pessoas separadas para receber. Isso começa lá na porta, né? Então o obreiro que está na porta ele tem que sorrir. Tem que ser não pode ser um cara emburrado lá. A pessoa, se você chegar na minha igreja, ninguém entra aqui não, aí ninguém vai voltar na igreja. O obreiro tem que estar lá desarmado, no abraço cruzado, tem que estar receptivo, com um sorriso alegre, né? Você não gosta de quando você assiste o vídeo, quando a gente está sorrindo, está alegre aqui, pô, o pastor Júlio está bem. Quando eu estou mal, o pessoal fala, ih, pastor, o senhor está meio mal aí, está meio caído, sorumbático, né? Está meio de cara feia, tá aborrecido, tá chateado, tá doente. O pessoal pensa que eu estou doente, tá doente, pastor, dá mal, senti que o senhor estava abatido, mas não é, porque o rosto, né, fala tudo. A Bíblia diz, com coração alegre formoseia o rosto. Então, se eu estou alegre e tenho Jesus, eu tenho que transmitir isso para quem chega. Então, é importante a gente fazer isso. Triste estatística, 1.3. É importante porque segura os frutos do evangelismo. Então, aí ele vem falando do Valdir Bícego, né? De cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais. E dessas, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Essa triste estatística é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja, né? Uma criança recém-nascida, se não for cuidada, terá apenas poucas horas de vida. De igual modo, o novo convertido, se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tampouco na fé que abraçou em Cristo Jesus. Uma criança, no processo de desenvolvimento, necessita de alimentação adequada, ou seja, eu preciso entender que aquela pessoa que está vindo, ela não sabe tudo, ela está começando agora, e ela precisa de ajuda, precisa de incentivo, precisa de alimento, precisa de cuidado, precisa ser carregada às vezes, carregada no colo, porque ela não sabe andar. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós não somos como criança, esse ministério integrador, ou a igreja, precisa cuidar dessas pessoas de fato, para que elas se sintam acolhidas. Adequada alimentação, adequada, cuidados de higiene, ajuda para começar a andar, aprender a falar, ajuda para alimentar-se sozinha, tudo isso também é aplicado à vida do novo convertido no seu processo de crescimento espiritual. E a gente mata a charada, a gente não está fazendo isso, e é por isso que as pessoas não permanecem. Se for ajudado, crescerá saudável. 1 Pedro 2,2, e por sua vez, lê esse texto que é importante, não vou fazer porque o texto, o vídeo fica muito longo. E por sua vez integrará a outros no futuro, porque ele foi bem recebido, ele foi bem cuidado, e uma vez bem recebido, bem cuidado, ele vai fazer isso também com os outros que virão, ele vai talvez seja até um discipulador, ele seja até alguém que vai integrar novas pessoas que vão vir ao Evangelho. Está gostando? Então, é isso que a gente precisa entender e compreender, que esse ministério integrador é coisa que todos nós temos que fazer, porque só assim nós integramos essa pessoa. E a gente às vezes erra porque a gente acha que essa pessoa que vem para Jesus já está pronta. E a gente não cuida, a gente não alimenta, a gente não lava, a gente não
educa, a gente acha que as pessoas vão aprender sozinhas, e como elas não aprendem sozinhas, assim como uma criança não aprende sozinha, senão quando ela está no meio, no ambiente familiar e recebe instrução, essa pessoa, ela erra, e aí o que a gente faz? A gente pune, a gente corta, a gente manda embora, a gente não aceita, diz aqui não pode isso, não pode aquilo, e a gente perde essa pessoa. Então esse é o motivo pelo qual a gente é importante esse ministério de integração. E também a gente não pode esquecer o papel, né, do ensino, que é o que a gente vai ver no tópico de número 2. Se quiser, faz um pix para mim, deixa um pix aí. Pix para mim não, pix para o canal, vai ajudar também, né? Sempre é bom toda ajuda, mas eu quero agradecer de coração, Deus não ter deixado faltar nada, e esse canal vai chegar a 100 mil, você acredita nisso? Vamos chegar a 100 mil, nos ajuda aí nesse vídeo também, compartilha aí para a gente bater 10 mil visualizações, é a campanha desse mês, dessa semana, do vídeo número 6, 6 mil visualizações, vídeo número 6, lição 6, 10 mil visualizações, vamos lá. 2. A integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão. Achei sensacional isso aqui, estrelinha. Mas que o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Através da integração espiritual, eclesiástica e social, o novo convertido reforça sua vida cristã e encontra o seu lugar no reino de Deus. 2.1, integração espiritual. Vocês estão vendo que eu estou suando aqui, né? Outro dia o irmão botou assim, pastor, tem que orar para mandar um ar-condicionado para esse estúdio aí. Vai orando aí. 2, integração espiritual. A integração espiritual é a obra do Espírito Santo. Eita, é tremendo, vem comigo. Desenvolvida no ato em que a pessoa crê que Jesus é o seu salvador pessoal. Jesus já está fazendo isso, a gente está entregando aquela pessoa. É uma nova criatura, creu, nova criatura, e agora ele vai ser integrado. É o Espírito Santo pela regeneração. O que é a regeneração? É um processo espiritual dentro do cristão que faz com que ele seja regenerado, que ele faça agora, que ele tenha vida. É o processo em que ele vai ser gerado nele aquela imagem de Deus que ele perdeu por causa do pecado. Esse é o processo da regeneração, que faz o pecador participante do corpo de Cristo. Ele foi gerado de novo e agora é filho de Deus. Todavia, cabe à igreja conduzi-lo a tomar a parte nas bênçãos de Deus decorrente da salvação, levando a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, desenvolver o fruto. Ou seja, é o Espírito Santo que faz a obra, que converte, que permanece, que dá fruto, dá dom, mas a igreja precisa ajudar com isso. Se a igreja não é acolhedora, se a igreja não faz com que isso se permaneça, não tem Espírito Santo que dê jeito, porque tem que ter a ação do homem. O homem precisa ajudar, o homem precisa querer. E uma pessoa que não se sente aceita, não se sente acolhida, ela não quer que aquilo aconteça com ela. Ela vai dizer assim, para ser batizado igual fulano, para ser crente igual ciclano, aqui nessa igreja, que não fala comigo, que... Então, não quero. Então, observe que ela mesma vai negando aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida dela, ou poderia vir a fazer. 2.2, integração eclesiástica. É integração aí na igreja local. O novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente do fato de que, após a conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo, agora ele faz parte do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus nesta terra. E assim, tendo consciência de sua identidade em Cristo, é fundamental que seja instruído sobre a nova vida em Cristo, que envolve batismo nas águas, participação na ceia do Senhor, comprometimento no sustento e manutenção da atividade da igreja, por intermédio da fidelidade nos dízimos e ofertas. O novo convertido precisa de instrução também quanto à relevância de procurar estar regularmente reunido com os demais membros, ou seja, a importância de cultuar, a gente viu semana passada, para a comunhão e edificação mútua. O processo de integração eclesiástica contempla conscientizar o novo membro sobre a sua responsabilidade no cumprimento da missão de anunciar o poder do Espírito Santo, a palavra de Deus e a outras pessoas para fazer discípulos de Cristo, para a edificação da igreja e a glória de Deus. Então, é um processo de integração eclesiástica, começa com o ensino. E esse ensino vai mostrar quem ele era, quem ele é. É através do ensino que ele vai entender sobre a nova vida. E ele vai agora também entender o que é ser discípulo de Jesus, que ele tem agora uma nova vida em Cristo, que aquilo que ele fazia ele não vai fazer mais. E é preciso que tenha um ensino genuíno da palavra. E esse é um grande problema. Falta ensino, falta discipulado. E aqui eu acho que ele está entrando aqui,
sobre essa questão já do discipulado, a importância de ter alguém que ensine aquela pessoa. E quando fala-se discipulado, a gente entende muito mal, porque a gente pensa que discipulado é só, né, aquela que é para batismo. Não, aí pergunta assim, na tua igreja tem discipulado? Não, tem discipulado, sim. Aí a pessoa entra no discipulado, batiza, acabou, como se a pessoa estivesse pronta. Negativo. O discipulado, não é algo que termina com 3 meses, com 2 meses, com 1 mês, com 1 dia, não. O discipulado é algo contínuo. Essa pessoa precisa estar sendo ensinada mesmo depois do batismo, porque o batismo é só a primeira parte, é só a porta de entrada. Depois do batismo, há muita coisa ainda. Então, é ali nessa parte que ele vai ser ensinado sobre a palavra de Deus, quem é Deus, a importância de ser um cristão, de ser luz do mundo, de ser sal na terra. E a gente, por estar errando nesse discipulado, nesse ensino, as pessoas não têm tido um evangelho verdadeiro, não têm recebido o evangelho verdadeiro. O amor de Deus não tem sido implantado nesses corações. E aí a gente tem uma deformação muito grande. Por quê? Porque essas pessoas não têm tido uma conversão genuína. Elas aceitam a Jesus, mas elas não recebem a palavra de fato, e elas não são cristãos comprometidos com a verdade, não são cristãos comprometidos com a palavra. E o problema é que esses cristãos não comprometidos com a verdade, com o novo nascimento, luz do mundo, sal da terra, que ama, que entende a importância, como ele vai dizendo aqui os passos, entende a importância de congregar, de estar nos cultos, entende a importância de eu dizimar e ofertar para manter a obra, não ficar ali, porque está na Bíblia ou não está na Bíblia, o dízimo é bíblico ou não é, fica discutindo essas coisas, e entende a importância da pregação, que ele precisa também pregar as boas novas e ganhar outras pessoas como ele foi ganho, e também discipular outras pessoas para que o corpo cresça. Quando ele não sabe disso, ele fica um crente defeituoso, um crente raquítico, um crente doente, um crente que incompleto. E o pior, ele muitas das vezes ele vai sair dali, vai fundar uma outra igreja, um outro lugar, uma outra comunidade, e vai ser uma comunidade igual ao que ele foi. Ou seja, incompleto, imperfeito, sem conhecer a palavra, sem conhecer o Evangelho, e muitas das vezes sem conhecer o Evangelho, ele começa a falar do Evangelho que ele nem conhece, e aí nós temos hoje a igreja tão preocupante, aí já não é mais só a Assembleia de Deus, falando de um campo geral, de uma forma geral, o Evangelho todo misturado, bagunçado, cada um entendendo e falando de uma forma. Por quê? Porque faltou ensino lá atrás. Talvez por causa de uma preocupação em batizar logo, vamos batizar logo, enfia aquela camarada na água, não quer nem saber se ele mudou, já enfia ele na água, batiza logo, só para dizer que está crescendo. Gente que batiza criança, que eu digo de criança, sei lá, adolescente, não sei o que, é filho de crente. Uma pesquisa em 2000 mostrou que a maioria das pessoas que eram batizadas naquele ano eram filhos dos próprios crentes. Isso quer dizer, se uma igreja batiza somente filho de crente, quer dizer que a igreja não está crescendo, porque os filhos de crente, a tendência é que eles sejam crentes também. E pior, filhos de crente na adolescência. Ou seja, nem tem ainda uma visão de mundo perfeita, madura, entendimento sobre o que ele quer. 12, 13, 14 anos batizando. Você batiza uma criança, na verdade é uma criança, um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, não sabe bem o que quer. A igreja batiza, e batiza só para dizer que eu estou batizando muita gente, olha aqui, eu sou um pastorzão, estou ganhando muitas almas, batizando um monte de adolescentes. Quando eles fazem 18 anos, que é a época que ele começa a pensar e ver, discernir e observar, ele mete o pé, e aí é por isso que de cada 100, que a gente viu aquela estatística do pastor Bícego, né? De cada 100, apenas 10 permanecem. Por quê? Porque chegou a batismo, né? E desde que você recebeu o batismo, apenas 3 vão permanecer. Porque foi batizado sem entendimento. Então, olha só como é que esse ministério de integração é importante, né? E como a gente, quando erra com isso, a gente, ao invés de trabalhar pelo corpo de Cristo, a gente está fazendo um desserviço ao corpo de Cristo Jesus. Então, a gente tem que pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Isso leva tempo. Isso leva tempo, investimento. Por isso que tem que ter pessoas que estejam fazendo isso. Não é só uma tarefa do pastor, mas de uma equipe que esteja com ele ajudando, e toda a igreja acolhendo. Vai dar certo. Vamos lá, irmão, não para. Senti sua falta. Vamos lá, batizou, mas olha, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Não se fala mais em língua. Por quê? Porque o povo que está chegando não viu língua, vai falar como? Então, ninguém fala em língua, você não incentiva, não tem culto falando sobre isso, não tem ensino falando sobre isso, batismo com o Espírito Santo, e não tem renovação, e aí
você já sabe. O resto você já sabe. 2.3, integração social. Quando uma pessoa crente chega à sua igreja, ele conhece todo mundo. Muitos lhe sorriem, apertam sua mão e lhe chamam pelo nome. Tudo lhe é familiar. E o novo convertido? Como ele e ela se sente num ambiente que ninguém lhe conhece. Com certeza sente-se como um peixe fora d'água, deslocado. Isso é normal, aconteceu comigo, que não nasci no Evangelho, eu me senti assim. Comente aí se você também se sentiu assim. Se você não nasceu no Evangelho, como é que você se sentiu a primeira vez que você chegou na igreja? Comente, porque eu tenho certeza que alguém que vai vir, vai ler o teu comentário e vai sentir a mesma coisa, vai dizer, olha, não me senti acolhido. Se você se sentiu acolhido, muito parabéns, mas a maioria das pessoas não se sentem. Por quê? Porque não conhece ninguém. Não sabe qual é o nome das pessoas e tal. É a mesma coisa também, fazendo aqui o parêntese, uma pessoa que aceita Jesus, mas não tem ninguém ali na família, só ele aceita Jesus. Ele fica deslocado, porque tem a família tal, e não é de família nenhuma. Quando tem algum problema, geralmente ele se sente mais desprezado por não ter família, principalmente quando a igreja não segue a importância de entender que não é importante mais ser membro de uma família, de Pereira, de Santos, seja o que for, mas que agora, a partir do momento que aceitamos a Jesus, formamos uma nova família em Cristo. Ou seja, para que todos aqueles, até aqueles que não têm família, se sintam agora que fazem parte de uma nova família, ou seja, são acolhidos. Então, como é que você se sente? Né? Escreve aí, peixe fora d'água, deslocado. A pessoa, quando se converte, sofre uma transformação radical que acontece também em termos sociais. Olha, porque aquelas pessoas que ele andava não vai andar mais, aquelas pessoas que faziam coisa errada ele vai ter que se distanciar, e ele vai criar agora um novo círculo de amizade, um novo círculo de pessoas. E essa transição é difícil, porque ele vai ter que agora andar com pessoas que ele não conhecia e deixar pessoas que ele já estava familiarizado. E se essas pessoas, que agora vão ser parte da sua família, do corpo de Cristo, que não o acolherem, ele vai ficar perdido nessa transição. Do linguajar, do modo de vestir, tudo passa por uma radical transformação. É preciso se aproximar dela com amor e paciência para incluí-la nesse novo ambiente. Eita, aqui vou botar estrelinha, coração, um monte de coisa que eu acho que esse pastor já ganhou meu coração. Feliz por essa lição que está justamente, que eu acho que é o que eu penso, que eu fico olhando. Gente, será que sou eu que penso isso? Será que sou eu que acho isso? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os crentes? Estão tudo doido, brigando, matando, querendo matar, querendo fazer guerra, fazendo jogar bomba, não sei aonde. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a gente? E é isso, irmão. É isso, integrar essas pessoas, trazê-las. Por quê? Elas precisam se sentir aceitas nesse momento, porque tudo é novo. Olha, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a se comportar, vai aprender o que ele pode dizer, o que não pode. Ele vai errar também, e aí cabe o papel do discipulador, orientar com amor, com zelo, né? Não falar, aqui não pode fazer isso, daqui, vai mais para o inferno. Não é assim. É mostrar, irmão, você está uma nova criatura, nós somos crentes em Jesus. Às vezes não vai precisar nem falar nada, porque o próprio comportamento das pessoas vai mostrar como é que ela deve se comportar, e o Espírito Santo trabalha. Amém ou não amém? O Espírito Santo vai trabalhando, vai agindo ali, vai fazendo a obra, e você vai entendendo, compreendendo como você vai vencer. Bom, tem um e-book aqui que quero compartilhar com vocês, como dar uma aula transformadora. Uma aula de EBD transformadora. O link está aqui embaixo, é pela Hotmart, baratinho, é só mesmo para te ajudar, para ajudar você a crescer espiritualmente. Vem fazer com a gente, você baixa aqui embaixo, entra, que vai ser bênção para a sua vida. Vamos para o tópico de número 3, o envolvimento pleno da igreja. Tópico de número 3, o envolvimento pleno da igreja. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um vínculo de integração. Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento. Essa missão é de toda a igreja. Então, gente, é importante você entender isso. Não é só um grupo. Não, mas o pastor escolheu o grupo fulano para fazer isso. O Ministério de Intercessão, o Ministério de Integração, não sei qual é o nome, né? Você já comentou lá na frente qual é o nome que dá aí, discipulado. Eles têm que fazer isso. A gente vai fazer outra coisa. Não, toda a igreja tem que fazer isso. Por quê?
Você pode cuidar, você pode regar, você pode estar ali com o teu grupo ali, ó, novo convertido, cuidando ali, arrebanhando, sendo pastorzão mesmo ali, né? Vendo as preocupações e ajudando, cuidando, cobrando quando falta e tal. Quero você junto comigo, mas às vezes uma pessoa na igreja só para trazer uma palavra negativa, uma palavra de destruição, que tem palavra que mata, acaba com o grupo, acaba com aquela pessoa. Então, não é só tarefa do discipulador, ou do integrador, ou do introdutor. É de toda a igreja. É o que ele vai falar no tópico 3. A integração, integrando todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo de treinamento. Aí ele vai legal que ele vai aprofundar, né? E vai mostrar que todo mundo tem que ter um grupo de treinamento para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, melhor idade, através de seus respectivos departamentos, precisam envidar esforços e ser dinâmicos para entregar e promover o crescimento. Então, o que está dizendo é o seguinte, que não é só ter um departamento na igreja, mas que cada departamento tem que ter o seu próprio departamento de integração. Quando você bota um jovem na mocidade, ali ele tem que ser cuidado dentro da mocidade, tem que ter um grupo para recebê-lo dentro da mocidade. Se bota na CIB, tem que ter um grupo para recebê-lo na CIB. Se bota na terceira idade, assim por diante. Olha que interessante, hein? Vai vendo aí. 3.2. Bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Agora, quando a igreja faz isso, ela integra, ela traz, ela é acolhedora, ela traz essas pessoas. Qual é a bênção, né, que acontece? O que acontece quando a igreja faz isso? 3.2. Bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia, uma vez que os membros cooperam para a sua edificação e cumprimento de sua missão no mundo. Dar ao membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo para o ministério. 3.3. Qualidade da pessoa que faz a integração. Um discipulador é alguém, Alguém convicto de sua missão, que é integrar a igreja aqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a nova vida em Cristo. Para o desempenho eficaz desse trabalho é preciso ter convicção da salvação. João 3,16, 5,25. Ser cheio do Espírito Santo, conhecimento bíblico a fim de explicar o plano da salvação e de sanar qualquer dúvida a esse respeito. Além disso, é preciso possuir sabedoria e paciência para ajudar o novo convertido e atingir a maturidade da fé. Então aqui ele está no 3.3 falando para a gente que quem é essa pessoa que trabalha com esse ministério? Quais são as características? Ele vai dizendo aqui quais são as características. Olha, ele tem que ser alguém ter cheio do Espírito Santo, é o primeiro ponto que ele coloca, ter ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você entende que é o Espírito Santo que faz a obra, não é você. E você tem espaço para que o Espírito Santo haja. Então, Espírito Santo. Conhecimento bíblico, você tem que saber a Bíblia, você vai ensinar para quem está vindo agora, senão acontece o que eu falei anteriormente. Você não sabe, está ensinando coisa errada para a pessoa, está passando um monte de vício, um monte de coisa errada que você sabe, que você aprendeu errado também, e está deformando o outro caráter cristão. Então, tem que ser alguém que sabe Bíblia, que conhece realmente Bíblia, tá? E também alguém que seja de sabedoria e paciência para ajudar essa pessoa. Gente, eu quero falar com os membros do canal. Membro tem vídeo exclusivo, só que os membros não assistem. Tem uma playlist no nosso canal, você dá busca aí no YouTube, né? Entra no meu canal, Júlio César Medeiros, que é o canal Boa Semente, né? Boa Semente, que vai aparecer todos os vídeos ali. Então no canal, logo depois dos vídeos, as primeiras coisas que aparecem lá é obrigado aos membros, e depois o vídeo dos membros. Assiste os vídeos lá, tem vídeo lá para você que a gente faz. Não deixe de assistir não, tá bom? Dá trabalho para fazer. Conclusão, é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, o corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão para a qual também foi chamado, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 6,15. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!